Bom, agora a gente fala sobre saúde bucal entre as crianças. Você que é mãe, pai, sabe o momento certo de levar seu filho ao dentista? Justamente para falar sobre esse assunto, recebemos aqui o dentista Flávio Farias. Doutor Flávio, bem-vindo ao Link Record News. Um assunto que desperta muita curiosidade, principalmente nos pais que nos acompanham. A partir de quando o bebê deve começar ali com uma higiene bucal? Os pais, né, devem fazer essa higiene nele. Antes de mais nada, boa tarde. O que na realidade acontece é que a preocupação com a boca já se inicia no pré-natal da mãe. Por quê? Uma mãe grávida, ela precisa ter uma saúde bucal para se preparar para o nascimento do bebê. Assim que o bebê nasce, a própria equipe do hospital, a equipe médica, ela vai fazer uma avaliação da boca do bebê e vendo se há necessidade ou não de algum controle mais específico. Mas na realidade, a odontopediatria, você já pode levar o bebê logo após o nascimento num consultório odontológico para receber orientações do odontopediatra. E é sempre aquele negócio, a saúde é da família, a saúde é da boca da mãe, para não levar e contaminar a boca do filho, porque a mãe acaba sendo um agente contaminante, principalmente com as histórias de beijo na boca, assoprar a colher para esfriar comida e pôr na boca da criança. Então, a saúde da boca da mãe é extremamente importante nessa primeira fase também. Qual seria o procedimento para essa higiene bucal da criança, do bebezinho já? Depende do aleitamento da criança. Se for exclusivo aleitamento materno, não precisa se preocupar com higienização, só depois do início dos primeiros dentinhos. Se houver um aleitamento, uma complementação com outro tipo de dieta, o ideal é que haja, assim, uma limpeza da cavidade bucal. Uso de gaze descartável, não é para ficar usando paninho, que você fica usando várias vezes o paninho, umedecida em água filtrada. E você faz a limpeza dos rodetes gengivais, né, das gengivas e da própria linguinha, umas 2 vezes por dia sem excesso. Mas isso vai ser a indicação precisa do odontopediatra mesmo, acompanhado do médico pediatra. Agora, uma curiosidade, o senhor falou, se for o aleitamento materno, aí a preocupação não é tão imediata, né? Tão Sim. logo após o nascimento. Mas algumas crianças já nascem, inclusive, é caso raro, mas nascem ali com um dente. Nesse caso, aí já tem que ter essa preocupação? Você já vai começar a se preocupar, sim, porque a estrutura dentária é uma estrutura que ela vai sofrer influência do meio. Se for só aleitamento materno, você pode fazer limpezas naquele dente com gás, porque você não vai colocar uma escova de dente de uma criança de 1 mês, né? Então, é a partir dos 6 meses que há o nascimento dos dentes mesmo que você entra com a escovação. Mas é um acompanhamento, né? A partir do momento que você se preocupa e acompanha, você vai saber notar se está acontecendo alguma coisa errada ou não com o dente. E crianças que já nascem com dentes erupcionados, elas precisam de um acompanhamento mais próximo de um odontopediatra. Mais precoce, né? Mais precoce, isso. A escovação para os pequenininhos também, ela é igual a dos adultos ou diferente? Como que ela tem que ser feita? É a mesma escovação. A diferença é tamanho de escova, tá? Que isso é extremamente importante, e a quantidade de pasta de dente. Porque o ideal, segundo a Associação Brasileira de Odontopediatria, é que já haja o contato com o flúor no nascimento dos primeiros dentes. Então, são escovas pequenas, extremamente macias, com pastas que tenham flúor de 1.100 ppm. Isso é isso que é importante. É. Onde é que a gente vê? São aquelas microletrinhas que estão ali atrás, geralmente, da embalagem? Isso mesmo. Nessas microletrinhas vai ter a quantidade de flúor. O mínimo aceitável é de 1.100 ppm, porque daí você vai ter uma efetividade do flúor sobre os dentes. Então, isso é a escola da Associação Brasileira de Odontopediatria, o uso de flúor logo na primeira infância. Existem várias escolas com mais saúde de não uso de flúor, mas o ideal mesmo numa saúde pública é que você já tenha um contato com o flúor para controle de cárie e desenvolvimento de cárie. Então, para diferenciar, porque às vezes a gente chega na farmácia, em supermercado, tem cremes dentais, escovas também de preços variados. Para escova dental, então, respeitando a idade da criança. Sim. Agora, creme dental, basta ter na especificação a quantidade exata de flúor para ser válida. Então, não precisa ser a mais cara, a mais eficiente. De jeito nenhum. Você precisa ver a quantidade de flúor e a que for menos mentolada, né? Sem excesso de menta, porque isso pode causar incômodo na criança. O importante é crianças que acabou o nascimento do dente, elas não conseguem escovar os dentes sozinhas, o tamanho é de 1 grão de arroz de pasta de dente que você coloca. A partir do momento que a criança aprenda a cuspir,
ela consiga cuspir, você vai fazer com um grão de ervilha. Esse é o máximo. E o grão de ervilha é indicado para o adulto também, não precisa mais que isso de pasta de dente. O importante é saber cuspir a pasta e não digerir a pasta. E o ideal é que se escove uma vez de manhã e uma vez à noite antes de dormir. Pelo menos, né? Pelo menos. Como que a gente escova o dente da criança corretamente? É da mesma forma que você escova o dente do adulto. Então, é a mesma técnica de rotação que você vai usar. Então, aqui, ó, a gente tem uma boquinha de criança que está completa. Então, você vai fazer o mesmo esquema de rotação de cerdas. Da mesma forma, escovar todas as faces do dente é um investimento de tempo e o pai precisa fazer a escovação. O tutor é quem toma conta da criança. A criança só começa a escovar os dentes sozinha a partir dos 6 anos, mas mesmo assim precisa do controle e auxílio dos pais. Uma das coisas mais importante, principalmente quando chega os 6, 7 anos, é que começa a nascer esses dentes aqui. Por isso que eu trouxe esse manequim, que são os primeiros molares permanentes. Quando eles nascem, eles estão abaixo do plano. Então, eles estão muito lá para baixo. Então, o que acontece? A criança está acostumada a fazer o vai e vem da escova até esse molar e não chega nesse. Então, e o molar permanente, quando ele erupciona, ele não está maturado, então ele está muito propenso à cárie. Se você consegue equilibrar isso e tomar cuidado desse primeiro molar logo nessa etapa, você não vai ter problema para o resto da vida de odontologia. O grande problema é que quando nasce o primeiro molar, a criança já está apta a escovar os dentes sozinhos, os pais não se preocupam e esse dente caria. Dando cárie nesse dente, que é o primeiro dente a erupcionar, você vai ter problema com esse dente para o resto da vida. E os pais, muitas vezes sem acompanhamento, acham que é um dente de leite que está nascendo. Que vai ser trocado, que vai ser trocado, então não se preocupam. Fio dental. Fio dental, ele é uma ótima escolha e tem que usar em criança, sim. Você vai tentar usar em criança, normalmente a dentição decídua, ela tem espaços. Quando você tem muitos espaços, a escova de dente ela vai nesses espaços, então não tem tanta urgência e problema. Mas é bom estimular a criança a usar o fio dental. Se ela tiver os dentes de leite bem unidos, você vai passar o fio dental. Nós temos até alguns produtos odontológicos que você tem um fio dental preso em garras. Isso facilita o uso pela criança e o estímulo à criança. Parece um estilingue, né? Parece um estilingue. O uso da criança do fio dental em todos os dentes. Então, é um estímulo à correta higienização. Tá ótimo, doutor. Não tem desculpa, então, para ninguém ficar com a boca feia, né? Isso mesmo. Muito obrigada. Até semana que vem, doutor Flávio. Obrigado, doutor vocês. Flávio. Até a próxima. Até a próxima.